Olá, hoje é dia da gente falar em empreendedorismo. Meu convidado de hoje dá aula nesse assunto. É extremamente determinado, comprometido e virador. Natural de Santa Maria e filho da dona Neiva e do seu Milton, é graduado em Economia, com pós em Gestão Empresarial e MBA em Gestão Empresarial. Pai do Vinícius e do Guilherme, tem 15 anos de atuação como colaborador do Sebrae, atua com um atendimento motivacional e processo comportamental, é gerente regional do Sebrae aqui na nossa região. Hoje teremos uma conversa de peso com Marco Aurélio Coppetti. Seja muito bem-vindo, Marco Coppetti. Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo. De peso. Muito obrigado pela sua oportunidade. Para falar de um assunto, poder contar um pedacinho da tua história, evidentemente, falar de um assunto que nos é tão caro como é o empreendedorismo, né? Perfeito. A gente é um povo que gosta de estar sempre inventando, né? A gente consegue empreender mais ou menos bem, Coppetti? Rodrigo, o Brasil foi, durante muitos anos, um dos principais países em empreendedorismo no mundo. E isso se deveu muito em função do empreendedorismo por necessidade. Em função de que o país viveu aí décadas perdidas, né? Em que a nossa economia não realizava, não performava, e a natural encaminhamento, né, para o desemprego era o empreendedorismo. Então muita gente empreendeu sem condições de ter a vocação empreendedora, né? Empreendia por necessidade, né? Ia trabalhar, pegava o fundo de garantia, pegava o dinheiro emprestado da sogra, o dinheiro vendia o carro e empreendia. E isso dava certo, né? Durante bom tempo, talvez hoje, eu diria que 70%, 80% da rede empreendedora deste país, ele nasceu a partir de uma vocação por necessidade. Com o passar dos anos, a economia foi lentamente entrando na globalização, né, e foi mudando um pouco o vetor, né, da impulsão para o empreendedorismo. E hoje, né, nós trabalhamos muito com o empreendedorismo por vocação. Inclusive, lentamente está mudando o perfil empreendedor no país, né? Nós temos hoje mais empreendedores jovens que no passado, né? Nós temos hoje mais empreendedores com graduação que no passado, nós temos mais empreendedores preparados que no passado e, naturalmente, a preparação do empreendedor passa pela vocação, né? Pelas competências naturais, natas e evidentemente desenvolvidas para o empreendedorismo, né? Então o Brasil ele passa por um processo de transformação, saindo de um processo de empreendedorismo por necessidade, passando para um processo de empreendedorismo mais por vocação mesmo, né? A gente não podia estar desenvolvendo a gurizada lá no colégio já para uma visão mais empreendedora, Coppetti? Essa é uma campanha que o Sebrae, sistema Sebrae como um todo, vem ao longo de muitos anos trabalhando, Rodrigo. Nós entendemos que nós trabalhamos com educação empreendedora, esse é um dos nossos eixos estratégicos, e nós entendemos que no Brasil o empreendedorismo passa ao largo da educação, né? Enquanto outros países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, França, o empreendedorismo nasce junto com a educação primária, a educação básica, né? Aqui no Brasil, nós vamos ouvir falar em empreendedorismo quando possível na universidade, né? E isso, evidentemente, causa uma lacuna, um hiato, né, muito grande de performance, de perspectiva profissional. A criança, o jovem, nascem e crescem dentro de um perfil educacional para serem trabalhadores, né? Ou nunca ouviram falar. O nome do curso era esse, né? O segundo grau era o PPT, Preparação para o Trabalho, exatamente, né? E não para o empreendedorismo, por exemplo. Enquanto nós vivemos um mundo de cada vez com menos carteira assinada, né? Um mundo que cada vez mais trabalha as suas vocações inatas para o empreendedorismo, nós aqui no Brasil, nós não trabalhamos isso. E principalmente dentro das universidades. Se a gente para pensar hoje, um médico precisa ser empreendedor, um advogado precisa ser empreendedor, um fisioterapeuta precisa ser empreendedor. E eles não recebem nenhuma cadeira de empreendedorismo ao longo da universidade, né? Então, hoje o mundo
global, ele precisa pensar o viés do empreendedorismo, porque o empreendedorismo é nada mais, nada menos do que estimular as vocações das realizações pessoais de cada um. E essas realizações pessoais, esse tino para o negócio, não só para o negócio, mas para se autodesenvolver enquanto pessoa, no seu processo profissional, ele tem que ter naturalmente um caminho educacional, um processo que vai lentamente elaborando e transformando a perspectiva desse estudante, para ele se entender como pessoa, como profissional, e para que ele possa potencializar essas vocações dentro do ambiente empreendedorismo. Eu costumo dizer que o curso Empretec, que eu tive a oportunidade de fazer com o Claudio Forner aqui no Hamburgo, lá no início dos anos 2000, foi talvez uma valia para mim do tamanho de uma faculdade, da graduação de Direito. Tenho certeza. Como falta para a gente essa compreensão e, sobretudo, como a gente ainda é pouco estimulado a nos aperfeiçoar como profissionais nessas áreas em que, bom, o profissional de vendas até ontem, ou até hoje, ele se enxerga muito como uma profissão de passagem, não como a sua vocação. Me parece que o empreendedor a gente sofre um pouco desse perfil também. Perfeito. Eu já tenho um negócio, ele está ali mais ou menos andando, não importa, às vezes se mistura conta a pessoa física com a PJ, e assim vai, e está indo, e às vezes está dando certo, a pessoa não percebe. É verdade. A gente vai notar isso na crise, né? Aí vai fazer falta de verdade. Exatamente. Na verdade, Rodrigo, nós do Sebrae, a gente luta muito porque nós enfrentamos hoje um processo que é um processo que está na base subliminar da cultura do empreendedor no Brasil, ou do empresário no Brasil, que é muito as resistências à mudança, né? Como o empresário não se prepara hoje para ser um empreendedor inato, né? Para ser um empreendedor nato não basta eu ter uma vocação ou competências naturais. Eu preciso desenvolver outras competências que estão ligadas a esse mundo global, a esse mundo da mudança, da transformação permanente, a esse mundo da intensa comunicação, do conhecimento volátil, né? E das perspectivas de interação do negócio com a sociedade. O nosso empreendedor ele é naturalmente conservador, muito em função do perfil, né, por natureza de necessidade que esse empreendedor se desenvolveu ao longo dos anos, isto é, num instinto de sobrevivência. Eu costumo dizer que o brasileiro é um campeão de sobrevivência. O velho dor ensina a gemer e vai indo. Exatamente, ele sabe sobreviver. Enquanto as sociedades mais conservadoras ou mais desenvolvidas no mundo não têm essa capacidade dinâmica de se desenvolver, do malabarismo, né, do dia a dia, nós aqui temos de sobra. Nós somos capazes de reinventar a nossa atividade do dia para a noite, né? Haja vista uma passagem pelos camelódromos para ver o que as pessoas são capazes de vender, né? Então, as pessoas elas se reinventam. Então, nós somos muito criativos, né, mas pouco empreendedores. Como é que o Copete se reinventou ao longo da vida? Vamos contar um pouquinho da tua história, né? Sim, a minha formação ela é como economia, ela me direcionou muito para o mundo financeiro, né? Eu desde muito jovem iniciei uma atividade bancária muito intensa no interior do Rio Grande do Sul, trabalhei aí durante quase 20 anos com o sistema financeiro, trabalhei dentro de plataformas corporativas, trabalhando com médias e grandes empresas, aprendi a trabalhar, a viver, né, a vida do médio e do pequeno empreendedor desde muito cedo, conhecendo as vicissitudes, as dificuldades, as idiosincrasias, né, do mundo do negócio. E sempre me fui muito apaixonado por isso, me entreguei de corpo e alma por essa tarefa ao longo de muitos anos. E como tudo na vida, a gente vai se transformando, a gente vai criando novos valores, né? A vida vai nos ensinando a pensar um pouco diferente, a maturidade vai chegando. E eu, então, após muitos anos, resolvi empreender, né? Então, eu trabalhei com consultorias há muito tempo, durante muitos anos. E também, na minha caminhada, eu comecei a perceber que não bastava eu ensinar ou eu dialogar com o empresário sobre a sua realidade, eu precisava conhecer o empresário, eu precisava me conhecer como pessoa, e aí então lentamente eu fui caminhando mais para uma visão comportamental, para uma visão mais humana, para uma visão mais voltada para valores, para crenças, né, para
para uma comunicação de identidade, né, de vida. E nessa caminhada, então, eu encontrei o Sebrae. Estou hoje há 15 anos já dentro do Sebrae, há 10 anos como gerente aqui da região. Uma experiência vastíssima, né, humana, uma experiência que me proporcionou aí, conhecer muitas pessoas, conhecer muito empresário. Eu costumo dizer, Rodrigo, quando me perguntam o que tu fazes, eu costumo dizer, eu ajudo as pessoas. É só isso que eu consigo fazer. Eu consigo ajudar as pessoas. E é absolutamente gratificante poder estar fazendo isso, né? Enquanto outras pessoas trabalham duro na vida, né? Eu estou aqui ajudando as pessoas. Então, eu agradeço, né, de todo dia, né, a minha filosofia de vida, as minhas perspectivas, a minha crença religiosa, a minha filosofia de vida, por poder estar fazendo e estar praticando esse dom, né, que Deus me deu, e procurar ajudar a desenvolver as regiões. Cada dia que eu me acordo de manhã, Rodrigo, eu penso quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas estão fechando o seu negócio hoje, quantas pessoas estão correndo para o banco para conseguir trocar uma duplicata para gerar dinheiro para pagar o funcionário no outro dia, quantas pessoas estão enfrentando dificuldade para poder vender, quantas pessoas têm que faturar hoje para pagar o salário de amanhã, né? E eu penso, eu tenho uma missão, eu preciso contribuir para esse cenário para que ele possa ser melhor aqui na região. Então essa é a minha perspectiva profissional. Quando eu te apresentei como virador. E eu quero começar a justificar isso ainda mais a partir de agora. Bom, o tom professoral, né, a gente já está bem adaptado, a gente já compreendeu no nosso telespectador o porquê da aula. Ô Copete, o que poucas pessoas sabem é que tens um problema de deficiência física bastante grave, bastante sério, né? Felizmente, hoje, com tratamentos muito modernos, tu conseguiu estacionar uma perda galopante na tua visão. Sim. Como é que foi esse choque para ti? Poxa, a gente imagina que um consultor, sobretudo um diretor como tu és, dessa grande instituição nacional que é o Sebrae, uma das mais respeitadas do nosso país. Perfeito. Ao lado de bombeiros, ao lado de grandes instituições está o Sebrae. Como é que tu consegue te reinventar, te descobrir, te manter informado, estar ocupando esse espaço que não é para qualquer um? Claro. Eu acho que, eu sempre digo que a minha doença foi um presente que eu recebi, né, para poder me transformar. Tu querendo enxergar assim, né? Eu preciso enxergar assim, né? Eu penso que eu tinha duas alternativas na minha vida, né? Quando eu comecei a perder a visão, que eu detectei uma degeneração acentuada das minhas retinas, né? Uma doença que ela não tem cura, né, hoje, porque ela trata de nervo, né, neuronal. Ela não, ainda as pesquisas por célula-tronco estão muito embrionárias ainda. Eu persegui isso, visitei muitos lugares, procurei, né, por as melhores tecnologias. Hoje eu me trato em São Paulo, consegui estabilizar a doença, mas eu percebi ao longo da minha caminhada que eu tinha duas alternativas, né? Ou eu não aceitava a doença e então me deprimia, me aposentava, né? Ia viver, né, com uma dor imensa de impossibilidades, ou me transformava. E a transformação ela é muito dolorida, ela é muito sofrida, porque ela parte de um pressuposto que a gente precisa se reinventar. E se reinventar, necessariamente a gente precisa recriar toda uma série de condições que a gente não sabe de onde tirar, né? Não sabe de onde existe, porque a gente tem uma estrutura, a gente tem hábitos, a gente tem culturas, a gente tem ambiências, a gente tem uma construção particular ao longo da vida que faz parte do nosso DNA, né? E a gente tem que reinventar isso. E para mim foi desafiador, né? Claro que eu recebi muito apoio da minha família, recebi muito apoio dessa empresa fantástica que é o Sebrae, né? Que me acolheu na minha limitação física e me estimulou, né, permanentemente a ser o que eu sou. Eu não consegui isso sozinho, com amigos, com parceiros, né? São pessoas muito generosas que me acolheram na minha limitação. E hoje eu só percebo que eu tenho limitação visual 2 vezes por dia, né? Quando eu me dou conta, porque eu faço tudo, né? Eu uso tecnologia. A única coisa que eu realmente não faço por obviedade é dirigir, né? Mas fora isso, eu consegui tecnologia para ouvir, o meu celular ele tem
uma condição especial, o meu equipamento tem condição especial, né? Eu leio diariamente, eu faço cursos, atualmente estou fazendo um curso de humanismo muito bacana, uma vez por fim de semana, por mês, eu não paro, eu me atualizo permanentemente e tudo isso me estimulou a querer mais, a querer. É possível nós vivermos num mundo, né, tão diverso, heterogêneo, singular como hoje, com limitação. É possível e digo mais, é necessário. É muito importante que pessoas que têm uma experiência de vida como eu, como tantos outros que vivem com limitação física, possam estar inseridos dentro da sociedade. Isso é um fator fundamental de maturidade social. Se nós não tivermos isso, a nossa sociedade nunca será heterogênea, nunca será madura. Nós precisamos ter profissionais que tenham limitações em altos cargos, nós precisamos ter profissionais que tenham deficiência na medicina, na fisioterapia, né, no empreendedorismo, como empresário, enfim, nós precisamos abrir esse espaço. Eu sou um lutador por isso, eu acredito que dessa forma é que nós nos reinventamos como pessoa humana. Então, para mim é um desafio bacana, eu sou muito motivado, eu não lamento a minha doença, pelo contrário, me estimulo cada dia mais, me preparo todo dia, né, para que se um dia eu não puder mais enxergar, eu possa viver bem com isso. É lindo o teu depoimento. Bom, muito obrigado. Parabéns e obrigado por compartilhar com tanto carinho com a gente. Muito obrigado. Essa experiência também está dentro da tua família, essa Claro. relação generosa de vocês viverem juntos, como foi a tua criação por ti, os teus 2 filhos. Isso. E agora a chegada do Vicente. Vamos conversar sobre isso ali na frente. Vamos falar um pouquinho do nosso Sebrae Vale dos Sinos. Pois não. Paranhana e Caí. uma área grande, hein? 43 municípios. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida hoje com o diretor do Sebrae da nossa região, Marco Aurélio Coppetti.